pastor. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Graça e paz esteja sobre vocês. Amém? Glória a Deus. É motivo de muita alegria estar aqui hoje, nesta manhã, devotando a Deus as primeiras horas do nosso dia, com adoração, com oração. Que bênção, né, irmãos? Que oração fortificante, viu? Bênção de Deus. Nosso domingo vai ficar diferente, em nome de Jesus. E Deus quer falar conosco, não é diferente. Desde que Cristo entrou aos céus e deixou os seus apóstolos, para formar assim a igreja dele na face da terra, não tem sido diferente. Nestes 2000 anos, todos os dias, a mensagem de Cristo em algum lugar da face da terra tem sido anunciada, tem sido pregada. As pessoas têm tido a real presença do Espírito Santo, têm tido um real encontro com Deus através da sua palavra. Amém? E nós, como igreja, nós não somos diferentes. Como a oitava igreja, nós não somos diferentes. Nós temos um propósito como igreja: transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Cristo. E você já perguntou para você mesmo o que é ser um discípulo de Cristo? Você já perguntou em que áreas você precisa ser transformado ou transformada para ser um excelente discípulo de Cristo? A oitava igreja oferece para você ferramentas para você se transformar, para você mudar, para você ser um discípulo de Cristo com excelência. Amém? Abra a tua Bíblia no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como escreveu João, no capítulo de número 8 e no versículo de número 32 apenas. João, capítulo 8, versículo 32 apenas. Você certamente já ouviu falar desse versículo, certamente você já leu este versículo, mas hoje nós vamos falar dele, nós vamos ministrar sobre ele, e eu espero que você consiga descobrir coisas maravilhosas através deste versículo. Amém? A palavra de Deus em João, capítulo 8, versículo 32, diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos todos nós juntos ler esse versículo? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome santo do Senhor Jesus, nós louvamos ao teu santo nome pela oportunidade, ó Deus, de estar na tua casa, de partilhar da tua palavra, meu Deus, de ouvir dos teus ensinamentos. Meu Deus, que nós possamos sair daqui ao final desta manhã restaurados, ó Deus, porque a única verdade é a tua palavra, meu Deus. Meu Pai, fala ao coração dos meus irmãos, assim como o Senhor já falou no meu coração. Eu te peço pela ação do Espírito Santo de Deus, visita o coração de cada um deles, meu Pai, e que esta palavra seja semelhante a uma semente que caiu em terra boa, que ela possa crescer, frutificar e dar muitos frutos, em nome de Jesus. Amém. Certamente, todos nós já falamos, recitamos ou usamos este versículo para alguma situação em nossas vidas. Às vezes, quando vemos uma pessoa no engano ou uma pessoa na mentira, nós logo nos lembramos de João 8:32 para confrontarmos aquele erro ou para desafiarmos uma determinada pessoa a sair da mentira. Não é errado.
não é errado. Mas o texto o qual nós estamos lendo, ele está inserido num contexto onde Jesus está travando um discurso muito difícil com os fariseus. Jesus está aqui, através deste versículo, rebatendo a classe farisaica daquela época. E se você não sabe, os fariseus eram a mais antiga e influente classe dentro do judaísmo. Eles eram poucos, não eram muitos, mas pouco como eram, eles tinham um grande poder de influência sobre toda a sociedade. Eles eram responsáveis por interpretar a Torá e fazê-la executar entre as pessoas. Mas os fariseus tinham uma peculiaridade. Eles eram amantes de colocar fardos pesados sobre as pessoas. Fardos que nem eles aguentavam carregar, mas eles gostavam de depositar sobre as demais. E Jesus vem, através deste versículo, dizer: olha, o que vocês estão fazendo é hipocrisia. O que vocês estão fazendo, seus hipócritas. Em alguns textos, Jesus os trata de hipócritas. E aí eu fui buscar no original o que significa hipócrita. Hipócrita é um termo grego. Todos os pais gregos queriam que os seus filhos fossem hipócritas. Preste atenção nisso. Preste atenção o que é ser hipócrita. A Grécia é o berço das artes cênicas, o teatro, o cinema, tiveram as suas primeiras raízes na Grécia antiga. E os pais desejavam que os seus pequeninos fossem hipócritas. Preste atenção por quê? O hipócrita no teatro, ele é aquele cara, aquela pessoa que fazia um papel, passava rápido por detrás das cortinas e chegava em outro papel, passava rápido por detrás da cortina e virava uma outra pessoa. Isto era hipocrisia. Até então, nada de mal, nada de errado. Mas Jesus vem dizer aos fariseus: vocês são hipócritas. Sabe por quê? Porque vocês falam uma coisa, mas vocês vivem outra coisa. Hipócrita é isso. Hipócrita é ter um papel de legislador, de feitor de leis, de interpretação da Torá. E a outra coisa era conseguir viver debaixo daquilo que se colocava. Isso é hipocrisia. Jesus está dizendo: olha, a verdade liberta. E o que vocês estão fazendo não é legal. Vocês estão depositando na sociedade um fardo pesado. E a verdade de Deus não é essa. A verdade de Deus é que o amor predomine sobre todos, e que vocês tenham misericórdia dessa sociedade, desse povo, porque vocês estão pesando as medidas sobre eles. Vocês estão fazendo coisas que nem vocês conseguem cumprir, mas desejam que os outros cumpram. Vocês estão literalmente vivendo uma mentira. É uma mentira o que vocês estão vivendo. Por isso Jesus diz: vocês precisam conhecer a verdade. E em nenhum outro evangelho, a não ser o de João, se fala tanto na palavra verdade.
Os outros evangelhos não tratam em tamanha quantidade da palavra verdade. João fala aproximadamente 80 vezes sobre verdade. Jesus é a verdade. O antônimo, o contrário da verdade, irmãos, é a mentira. O contrário da verdade é o que nós, como igreja, vamos sempre dizer que é errado. A mentira não pode e não deve ser praticada por nós que estamos salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. No mesmo Evangelho de João, no mesmo capítulo de número 8, 12 versículos à frente, Jesus vem dizer: o diabo é o pai da mentira, o diabo é mentiroso, a verdade nunca esteve nele, e quem fala da mentira, fala daquilo que é da substância do diabo, fala daquilo de que o diabo é feito. Precisamos combater a mentira, precisamos ferrenhamente dizer: isso não está certo, em Jesus isso está errado, porque Jesus disse que nós deveríamos conhecer a sua verdade. Mas o que muito entristece é saber que muitas vezes cristãos estão proferindo mentiras. Cristãos passam à frente mentiras. Eu vi uma publicação no dia 1º de abril que muito me chamou a atenção. Muito me chamou a atenção. Eu já sofri tanto com a mentira, eu já fui vítima dos fardos tão pesados da mentira, que hoje, no 1º de abril, eu decidi falar a verdade. Eu já fui vítima de mentira, eu já fui vítima do fardo pesado dela, por isso eu decidi falar a verdade. E não se assuste, a ciência faz uma afirmação muito interessante: todos nós, seres humanos, mentimos, todos nós. Mas eu sou crente, lavado no sangue de Jesus. Mas mentimos. Às vezes deslizamos, falhamos. E por isso Jesus sempre nos deixou o livre acesso a pedir perdão. Perdão você não pediu só uma vez na vida, quando você se arrependeu dos teus pecados. Perdão você pede todos os dias e todas as horas. Entenda isso. Há pessoas que pensam: eu pedi perdão no dia que eu vim no altar e aceitei a Cristo, pelos meus pecados, pelas minhas mentiras. Não, você pode e deve pedir perdão a Deus, a cada momento que você, o Espírito Santo testificar no teu coração que você pecou. Todos nós mentimos, desde a infância. A infância é a idade que mais propensa a mentira. As mentiras da infância, elas são muitas vezes mentiras de autoafirmação. Vou explicar para você. Pense num pai franzino, magrelo, raquítico, e o filho dele, lá na salinha da escola bíblica, ele fala assim: o meu pai é um super-herói. O pai magrinho, raquítico, pequeno, mas na mentira daquela criança, ele é um super-herói. A mentira foi objeto de estudos de grandes filósofos. Confúcio, o grande filósofo chinês, tratou sobre a mentira. Santo Agostinho tratou da mentira. E algo que você não saiba: até os animais mentem. Até os animais mentem.
A biologia explica um fenômeno chamado mimetismo. O mimetismo é aquilo que o camaleão faz. Ele se adapta à cor, os pigmentos da sua pele mudam de acordo com a cor do ambiente que ele está, e assim ele cria uma defesa dos seus inimigos. Esse mimetismo é uma mentira que uma classe de animais tem consigo para elas desvencilhar o inimigo, para elas saírem do inimigo. Eu não sei se já passou na tua cabeça, mas há pessoas que vivem como camaleão. De acordo com o ambiente que elas estão, elas vão se transformando. Jesus disse que nós deveríamos ser autênticos, verdadeiros, deveríamos ser justos conosco mesmo. Há pessoas que vivem como camaleão. Se estão na igreja, dão glória a Deus, dão aleluia. Se estão no mundo, estão envolvidas com as coisas do mundo. Se estão em qualquer ambiente, estão envolvidas com as coisas daquele ambiente. Jesus disse para nós que nós não fizéssemos isso. Ele disse que onde nós estivéssemos, que as pessoas reconhecessem a sua luz em nós. Queira onde andássemos, que as pessoas nos olhassem e vissem nós como mensageiros do seu amor. Porque se somos chamados a ser discípulos, nós devemos ser idênticos ao Mestre. A mentira nunca vai prevalecer. Nunca. Nunca vai. Ela vai ter sempre um final, ela vai ser sempre descoberta. E eu vou deixar para você como lição de casa, você vai ler o segundo livro do profeta Samuel, nos versículos, o capítulo 11 e 12 inteiro, você vai ler. Eu vou contar para você aqui a história, preste atenção, você anota, segundo livro do profeta Samuel, capítulos 11 e 12. Eu vou contar aqui para você uma história, relatada nestes 2 capítulos, e você vai entender qual é o preço da mentira. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, 12, nos narra a história de um rei chamado Davi. O reino de Judá estava em guerra, todos os homens do império estavam lutando, estavam combatendo, e poucas pessoas estavam na cidade, haviam poucas pessoas no palácio, inclusive Davi estava no palácio. Um belo dia, andando pelo terraço do palácio, Davi vê uma linda mulher. É este o termo que a Bíblia diz, uma mulher muito bonita. Ele ao longe vê aquela mulher se banhar. Provavelmente chama um serviçal e pergunta: quem é aquela? Aquela é Batseba, a mulher de Urias. Mande chamá-la. Davi mandou chamar a Batseba e encantou-a, deitou-se com ela e ela foi embora. Alguns dias depois, Davi recebe uma imagem de WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp com uma mulher grávida e fica sem entender o que é isso. Batseba diz: eu estou grávida. Ou de um bebezinho bonitinho, chorando, que tem bastante emojizinhos, né? Eu estou grávida. E agora? O diabo fala para Davi, ó, planta no coração dele: você vai dar um jeito. Manda chamar Urias. Manda uma carta para Joabe, que é o líder de guerra teu, te manda chamar ele. Ele se deita com a esposa, fica tudo certo. Assim Davi fez.
Davi mandou uma carta para Joabe, mandou voltar Urias da guerra. Urias voltou da guerra. Ele voltou da guerra, mas não entrou em casa, ficou deitado na porta da sala. E Davi perguntou: mas por que você não entra em casa? Você está tendo a oportunidade, um descanso, de deitar-se com a sua esposa. Urias disse: olha, os meus irmãos estão todos guerreando, o teu povo está todo mundo lá guerreando, eu deitado com a minha esposa e os meus irmãos afrontados na guerra, eu não quero isso. Davi bolou um segundo plano: embebedar Urias, para que bêbado ele então entre em casa. Davi embebedou Urias, mesmo assim Urias não entrou em casa. Então Davi manda uma carta para Joabe e diz assim: olha Joabe, coloca Urias na frente da linha de guerra. Coloca ele na frente da linha de guerra, para o inimigo não ter piedade e matar ele. Urias pegou a carta de sentença de morte com ele mesmo, levou até Joabe, entregou, e Joabe fez do jeito que o rei mandou fazer. O que aconteceu com Urias? O exército inimigo matou Urias. Está tudo resolvido, não está? Está tudo certo, não está? Uma mentira que certamente não teria ninguém para saber. Quem sabia era só Batseba e Davi, estou certo? Você vai ler em casa, você vai acompanhar o texto, só quem sabia eram os dois. Mas preste atenção, Deus não vai deixar a mentira nunca prevalecer. Deus providencia um homem dele, um profeta, chamado Natã. Um belo dia Natã aparece no palácio: ô rei, tudo bem rei? Como é que você está? Está tudo em paz, está tudo sob controle, meu povo está ganhando a guerra, está tudo em paz. E a vida como é que está? Está tudo certo, tudo maravilhoso. Só que não estava tudo maravilhoso. Natã fala assim: rei, deixa eu contar uma história para o senhor. Olha, a história que eu vou contar para o senhor é de um reinado, de um homem, de um rei muito rico. Ele possuía vacas, carneiros, bois, ele possuía muitas riquezas. E este rei tinha um escravo, esse escravo só tinha uma ovelhinha, só uma ovelha ele tinha. E este rei recebe visitas no seu reino, e ao invés dele pegar um novilho gordo do seu rebanho, ele pega justamente a ovelhinha daquele escravo, sacrifica ela e faz ela ser um banquete para os visitantes. Davi diz: mas esse homem, este rei, ele deve ser digno de morte. Natã diz para ele assim: esse rei é você. Este homem é você. Este homem é você. A mentira que você tentou encobrir, hoje Deus revela ela, e você é este homem. E aí Davi compõe o Salmo de número 51. Se você puder pegar a tua Bíblia e abrir ela no livro dos Salmos, no Salmo de número 51, você vai ver o que Davi diz. Davi diz assim: Senhor, tende misericórdia de mim. Ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e limpa do meu pecado. Porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti eu pequei e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Eis que eu fui moldado na iniquidade e em pecado a minha mãe me concedeu. Eis que tu desejas a verdade. Eu vou repetir:
o versículo 6: eis que tu desejas a verdade no íntimo, e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Eis que o Senhor conhece a verdade, Deus conhece a verdade, embora nós às vezes tentamos brincar com ela, mas Deus conhece ela. Davi imaginou que seria um crime perfeito, Davi imaginou que ninguém saberia do que iria acontecer, mas meus irmãos, Deus sabe a verdade. O mundo tem defendido este princípio, o princípio da mentira, o princípio de esconder, um princípio de encobrir. Sabe o jeitinho brasileiro? Vamos dar um jeitinho brasileiro para aquilo. O jeitinho brasileiro muitas vezes está atrelado à mentira. E mentir ao Espírito Santo é pecado. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo número 5, é muito conhecido entre nós este texto, o pecado cometido entre Ananias e sua mulher Safira. Não havia nenhum problema em eles venderem aquela propriedade de terra e não dar o dinheiro nos pés dos apóstolos. Certamente não morreriam se tivesse feito apenas isto. Mas eles mentiram ao Espírito Santo de Deus. E mentir ao Espírito Santo de Deus conscientemente é pecado. É pecado. Nós devemos propagar a verdade, sermos embaixadores da verdade de Cristo na face da terra. João capítulo 17, versículo de número 17. João 17, 17 diz assim: santifica-os pela tua verdade, tua palavra é a verdade. Irmãos, através da verdade nós somos santificados. Perceba isso. Nós cantamos em melodias, em hinos, que nós queremos santidade, que nós desejamos santidade. João 17, 17 diz: santifica-os pela tua verdade. Viver a verdade é sinal de ser santo. E a continuação do texto qual é? A tua palavra é a verdade. Quantas pessoas estão tentando resolver os problemas da vida através de tantas formas? Através do advogado, através do médico, através do psicólogo, através do psiquiatra. Isso não é errado. Isso é muito bem-vindo. Porque há demandas da vida que nós não sabemos resolver. Mas o que nós queremos ensinar à igreja é que antes de qualquer um destes profissionais entrarem em ação, porque eles devem sim entrar, porque nós não somos conhecedores de todas as verdades, não. Nós devemos primeiro buscar a verdade da palavra. A Bíblia nos ensina que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e o que mais? E a sua justiça. E tudo mais não seria acrescentado. Não é isso? Tudo mais não seria acrescentado. Então, busquemos primeiro o reino de Deus, a palavra de Deus que nos santifica, que nos ajuda a revelar a verdade. E aí depois nós buscamos o auxílio
do profissional que for necessário em nossas vidas. É triste dizer, mas há pessoas que não buscam na Bíblia o recurso da verdade. Há pessoas que não buscam na Bíblia a certeza de que ela é a verdade e que as promessas dela são eternas e ao alcance de todos nós. Há pessoas que buscam a verdade no tarô, na yoga, nas cartas, nos búzios, na previsão, na astrologia. Eu respeito a sua decisão em fazer isso, mas contudo eu te oriento, que se antes você buscasse na Bíblia, você teria certamente respostas que nenhuma dessas práticas te daria ou te dá, porque a verdade está em Jesus Cristo. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Cristo é a verdade. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Preste atenção, Jesus disse: eu sou a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou a verdade, ou sou a vida, ou sou o caminho. O termo é aditivo. Ele está dizendo: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Jesus não disse: eu sou o caminho, ou eu sou a verdade, ou eu sou a vida. Ele está dizendo aqui: você que me segue, você deve acreditar que eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Há pessoas que acreditam que Jesus é só a vida, mas não é a verdade. Há aqueles que acreditam que Jesus é a verdade, mas Ele não é o caminho. Ei, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Atendendo a essas três condições, você vai conseguir chegar ao Pai, porque você vai estar em Jesus. Há pessoas que buscam qualquer caminho, menos o caminho de Cristo. E a palavra diz: há caminhos que aos olhos dos homens são perfeitos, não vão causar mal algum. Mas para Deus, estes caminhos são caminhos que vão te conduzir à morte. Caminhos de mentira, de engano, de infelicidade. Meu Deus, mas por que eu estou sofrendo tanto assim? Porque você acreditou que Jesus era só a vida, mas que Ele não era o caminho e não era a verdade. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. É tudo junto, é aditivo. Não é substituir ou o caminho ou a verdade. Por isso que nós às vezes ficamos sem entender, mas aquela pessoa é crente há tantos anos, aquela pessoa aceitou Jesus há tantos anos, mas ela está sofrendo, ela está vivendo uma vida de engano, ela está passando por necessidade. Pode ter certeza, é porque em algum momento da vida dela, ela substituiu alguma dessas coisas.
pode ter certeza que em algum momento da vida dela, ela preferiu que Jesus fosse apenas a vida, mas não fosse o caminho e não fosse a verdade. E todos nós que estamos em Cristo, estamos debaixo da sua luz. Quando está escuro, quando acaba a força, qual é o primeiro desejo que todos nós dentro de casas, desde que saímos doidos? Nós queremos um fósforo, uma vela, algo para clarear, porque a escuridão, nós não conseguimos tomar nenhuma decisão sobre a escuridão. A verdade de Jesus Cristo clareia as nossas vidas. A verdade de Jesus Cristo traz luz aos nossos corações e nos ajuda a tomarmos decisões e nos ajuda a viver uma vida reta diante dele. A verdade de Jesus Cristo nunca vai ser vencida pela mentira do mundo, pelo engano do mundo. Não vai ser. Não vai ser. E nós vamos continuar pregando isso, nós vamos continuar defendendo isso, porque nós fomos salvos pela verdade de Cristo. Nós fomos salvos por esta verdade. A verdade que um dia, não nesta cruz, mas no que esta cruz representa para nós, nós fomos salvos por esta verdade. Ao olhar para esta cruz, ela, para muitos a condenam. Não, é um objeto de Satanás. Há igrejas que não a colocam porque é vergonha. Sabe por que nós temos ela aqui? Nós temos ela aqui porque para nós, ela é uma verdade. Sabe por que ela fica aqui nesse canto aqui? É para quando você entrar por aquela porta lá, você tem um choque de realidade. Para que você veja que nesta cruz teve verdade, teve salvação, teve vida para todos nós, para toda esta igreja. E nós somos compromissados com ela. Simples. Simples. Nós somos compromissados com a verdade do madeiro da cruz. E Jesus, por não negligenciar a verdade, ele foi até nela e não mentiu. Não deu um passo atrás. Não se arrependeu da decisão que ele tomou. Não se arrependeu. No Getsemane ele pediu a Deus que se possível, Deus passasse dele aquele cálice. Mas na mesma hora que o lado humano dele disse, meu Deus, se possível afasta de mim esse cálice, na mesma hora o lado espiritual dele disse assim, ó, mas contudo seja feita a tua vontade. Mas contudo seja feita a tua vontade, ó Deus. E a vontade de Deus é que nós vivamos a verdade de Jesus. A verdade de Jesus. E Jesus quer nesta manhã que todos nós, homens e mulheres, pastores, líderes, todos nós desta igreja, vivamos todos os dias na sua verdade. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida. E a tenham em quê? Em quê? Em quê? Abundância. A vida em Jesus, ela é uma vida abundante. Você crê nisso? Amém? Fica de pé. Aleluia. Glória a Deus. A vida em Jesus é uma vida abundante, meu irmão, minha irmã. A vida em Jesus é uma vida de renovo, porque Ele diz que Ele é o caminho, e a verdade, e a vida.
Então, nesta manhã, que esta palavra tenha desafiado a sua vida, que nesta manhã você tenha aprendido algo para durante esta semana você fazer cumprir na tua vida. Eu quero orar com você nesta manhã e pedir para que Deus te ajude a permanecer na verdade, e pedir para que Deus instrua caminhos de verdade para a sua vida, para que Ele, só no poder dEle, expulse, afugente, mande para longe de você caminhos de engano e de mentira. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome santo de Jesus, a Tua palavra falou conosco, a Tua palavra nos edificou. Meu Pai, eu te peço que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Meu Deus, que essa palavra tenha vindo de encontro com a necessidade de cada um deles, meu Pai. Meu Deus, nós sabemos que só em Ti há a verdade, meu Pai. Meu Deus, há pessoas, ó Deus, procurando verdades em tantos lugares, Pai. Às vezes, ó Deus, a Tua verdade dói em nós, mas ela é necessária para que nós sejamos transformados, meu Pai. Por isso nós te pedimos, edifica-nos na Tua verdade, meu Deus, mesmo que doa, mesmo, ó Deus, que nós às vezes saiamos chateados, emburrados, ó Pai, mas se for a Tua verdade, nós vamos aceitar ela, porque nós te pedimos em o nome santo do Senhor Jesus. Nós queremos ser Teus instrumentos, nós queremos, ó Deus, ser usados por Ti, e sendo usados por Ti, ó Deus, nós sabemos que vamos permanecer na Tua verdade, meu Pai. Ó meu Deus, eu louvo e agradeço pela vida dos meus irmãos, eu louvo e agradeço por esta igreja, eu louvo e agradeço, ó Pai, por cada coração aberto a receber esta palavra. Tudo isso que fizemos, ó Pai, está, ó Deus, submetido à Tua boa vontade, meu Deus. Nós oramos e concordamos em o nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Pastor Sam. Obrigado, pastor Júnior. Quantos foram abençoados com essa palavra? Glória a Deus. À noite nós temos o nosso culto de Santa Ceia. Se você quiser vir, será bem-vindo. Eu sempre digo, participar do culto, você nunca vai tomar uma overdose de culto. O máximo que pode acontecer é você ser arrebatado, visitar o terceiro céu, e isso aí é glória de Deus. Eu quero agradecer também. Quinta-feira tem a nossa segunda parte do nosso seminário de batalha espiritual. Está muito 10, estamos aprendendo bastante, e eu queria convidar você para estar conosco, no nome de Jesus. Amém? Quero convidar aqui o pastor Adriano, ele vai ministrar a bênção apostólica, e eu vou estar ali na frente, juntamente com a minha esposa, que eu quero desejar para você um bom domingo, tá bom? Aleluia. Bom dia. Graça e paz, amém? Feche seus olhos. Pai de amor e de graça, Pai bendito, obrigado pela manhã desse domingo, Senhor, por podermos estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelos louvores que foram entoados, por cada efeito do culto que foi, Senhor, feito. Louvamos o Senhor, Pai, pela palavra que foi ministrada ao nosso coração. Retornaremos para o nosso lar, retornaremos para a nossa casa. Alguns vão estar com seus familiares. Que, Senhor, a Tua bênção esteja sobre nós, sobre cada um de nós. Leva, Senhor, o Teu povo, Pai, debaixo da Tua bênção. Guarda-os, livra, Senhor. E, Pai, aqueles que vão retornar para o culto da noite, Senhor, também os traga debaixo da Tua bênção. Que o grande amor de Deus, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Seu Espírito Santo esteja sobre nós hoje e para todos sempre. E você diga: Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Até a noite. Aleluia. Casa